Livro de Salmos, capítulo 73. Os nossos versos vão ser do 1 ao 28. Livro de Salmos, capítulo 73, versos do 1 ao 28. Aí vai ser a declaração, onde que nós vamos nos manter para toda a exposição da mensagem que será explanada aqui nesta noite. Nós vamos dar uma pausa dentro da sequência que nós estamos vendo no livro de Neemias. Deus vai falar ao nosso coração através dessa belíssima poesia de antemão que foi escrita por Asaf. Nós vamos entender o teor desta mensagem e vamos saber que em condição se encontrava o autor e por que ele compôs essa belíssima literatura. Deus, ele tem visto os bons e os maus. Irmãos, isso tem que estar bem claro na nossa vida. Os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra, isso é, tudo o que existe está no campo do seu conhecimento. Tudo é claro diante do Senhor. Deus tem visto aqueles que fazem o bem e aqueles que praticam o mal. O que fazer quando a descrença tenta nos dominar, nos desviar do caminho da integridade? Como lidar com o sentimento de inveja que aos poucos se apresenta e tenta tomar o nosso coração a ponto de querermos ser como o ímpio? E quem se encaixa essa colocação? Para quem é esse tipo de pessoa? Eles são os perversos. Eles podem ser tanto judeus como também pessoas comuns que são conhecidos como gentios. Isso é, qualquer pessoa que pratica a perversidade diante dos olhos do Senhor. Como se manter de pé e não correr o risco de cair na sedução da perversidade que assedeia o nosso coração? Como se manter reto, íntegro diante do mal que cobre o mundo? Lembramos mais uma vez de algo que é concreto, que é certo, algo que é firme e que nós podemos nos apegar diante dessas dúvidas que cedo ou tarde brota no coração de qualquer pessoa. Eu, você, não estamos isentos destes momentos de vacilação, isso com certeza. Mas quero lembrar vocês o seguinte: certamente Deus, ele é bom para com todos que têm o coração limpo. Quero ressaltar mais uma vez, certamente, isso é certeza, isso é concreto, isso é confiável. Deus é bom para todos os de coração limpo. Em primeiro momento, nós vamos estar declarando os 11 primeiros versos, onde que nós temos a seguinte poesia: o problema da prosperidade dos ímpios, Salmo de Asaf. Terceiro livro, temos aqui caracteres do Salmo 73, que é esse aqui, ao 89, é o subtítulo aqui na minha Bíblia. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm o coração limpo. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Faltou pouco
para que eu escorregasse, pois eu tinha inveja dos arrogantes. Ao ver a prosperidade dos ímpios, eles não têm problemas, o corpo deles é forte, sadio, não passam pelas provações dos mortais, nem são afligidos como os demais homens, isso é, as pessoas comuns. Por isso, a soberba é para eles como colar no pescoço. A violência os cobre como um vestido. Aos olhos deles cobiça a riqueza, do seu coração brota fantasias. Zombam e falam com malícia, com arrogância fazem ameaças. Detestam, desandam e falam contra os céus. A sua língua percorre a terra. Por isso o povo se volta para eles e bebe à vontade de suas águas. Eles dizem: como Deus sabe? Por acaso o Altíssimo tem visto? Pois bem, irmãos, tendo aqui algumas informações históricas, dentro de um breve panorama, vale a pena ressaltar que o nome Asaf no hebraico significa colhedor ou coletor. No livro de 1 Crônicas, capítulo 16, versículos 39 ao 43, vocês têm essas informações a respeito do perfil desse autor. Ele foi levita, ele era da tribo de Levi, ele foi profeta e regente de música sacra nos dias de Davi, isso é, ele era salmista, ele era um levita, no período também alcançado na dinastia de Salomão. Teve notoriedade quando ele entoou louvores ao Senhor na transposição da arca que agora estava retornando da casa de Obed-edom para Jerusalém no período do reinado de Davi. Com ele estava Etã e Amã, que lideravam a adoração nesse período. No livro de 1 Crônicas, capítulo 15, versículos 16 ao 19, temos essas colocações. Ele foi levantado por Davi para, em seu período, ele liderar a adoração, esse momento solene que girava em torno dos salmos que eram entoados nesse período. Aqui nós temos um pouco de quem foi Asaf e o exemplo que ele deixou para os seus filhos. Ele também é relacionado com a composição do Salmo 50, o 73 e o 83, que está no livro de Salmos, na nossa Bíblia. O que nós temos aqui é o seguinte: o que leva Asaf nos deixar essa literatura é simplesmente dilemas que ele estava enfrentando. Quais são esses dilemas? São comparações que ele faz com duas classes de pessoas: aqueles que vivem de maneira íntegra aos olhos de Deus, aqueles que fazem o que é certo, aqueles que vivem de forma honesta, são aquelas pessoas que são
conhecida como gente de moral. E ele fala sobre o destaque, a vantagem quem tem somente aqueles que praticam o mal. E aí ele fala sobre o perverso e as maldades que eles fazem. Porque, irmãos, nesses dias tão duvidosos agora que nós temos vivido, pode ser a névoa que começa a tomar forma no nosso coração. Parece que ser honesto não compensa. Parece que fazer o bem, isso não vai nos levar a lugar nenhum. A nível de exemplo, irmãos, tratando essa composição do Antigo Testamento, seria como o seguinte: nós vemos em específico, para a gente não entrar no mérito do momento contemporâneo que nós estamos vivendo, mas trazendo figuras importantíssimas do passado dentro do conceito da palavra de Deus, os homens santos de Deus, Jeremias, um homem que foi jogado dentro de um poço, Isaías, o profeta messiânico que foi cerrado ao meio, João Batista, por confrontar o pecado, perdeu a sua cabeça. Estevão, o primeiro mártir, que conta a própria história do seu povo desaguando no Messias esperado. O apóstolo Paulo, que muitas das vezes teve que fugir até dentro de um cesto, no final da sua vida, diante de toda a contribuição para o cristianismo, estava numa masmorra, e quem ele recebia visita era só de Lucas e Timóteo, e sofrendo de frio, já no final da sua vida. Nós temos os mártires, irmãos, os apóstolos, os pais da igreja, missionários que até nos dias de hoje, em países hostis, são perseguidos, pessoas que são esquecidas e abandonadas, pessoas que são rejeitadas pela sociedade, pessoas que são passadas para trás. O próprio Cristo, ele bebeu do fel do sofrimento. E aí nós temos levando vantagem o rei Herodes, Nero, Nabucodonosor e tantos outros que faziam a perversidade na sua época. Isso era como arte para eles. A nível agora de nosso tempo, temos políticos corruptos, ladrões, governantes que são mal governadores. Nós temos pessoas que deveriam fazer o bem e fazem o mal, como figuras religiosas, pessoas que são ditadoras. São essas pessoas que são destaque no mundo. E pior, irmãos, elas levam vantagem nesse sistema. A pergunta é: vale a pena ser fiel neste mundo? Irmãos, nada do que essas pessoas possuem, nada do que essas pessoas têm, ou quem elas são, vão poder livrá-las das mãos de Deus. Quando ele diz que os meus pés quase tropeçaram, ele quer dizer quase que eu me desvio do caminho da verdade. Aí ele usa o termo do passado: eu tinha inveja dos arrogantes e da prosperidade que eles possuíam. E aí ele traz esse exemplo: eles não têm problema, eles são fortes, eles são saudáveis, diferente de nós que sofremos tanto. Mas ele já começa com a máxima:
Porque diante disso ele já começa com um esclarecimento de extrema importância, que é: Deus é bom. Dentro, irmãos, deste mundo, Deus ele é bom, mesmo mandando chuva para o justo e o injusto, mesmo o sol fazendo brilhar para o perverso e para o bom. Deus, ele é bom. Nós devemos tomar cuidado com o nosso olhar. Nós devemos focar em Deus, porque ele estava olhando para a situação à sua volta. Por um breve instante, ele estava condicionado ao que estava ao seu redor. O que nós devemos fazer, irmãos, diante disso tudo, é nos manter com um coração sincero. Quando ele fala sobre um coração puro, ele está dizendo que ele tem que ser sincero diante de Deus, diante dessas pessoas que fazem o inverso. Nós devemos ser justos diante da perversidade. Nós temos que nos manter puros diante de todo esse lamaçal, esse chiqueiro que é o pecado. Quando o nosso coração, irmãos, estiver angustiado, quando nós estivermos com essas dúvidas, temos que lembrar o seguinte: que esse chiqueiro, que esse lamaçal, que é o pecado, onde que esses porcos se encontram e não querem ter o coração transformado, eles estão simplesmente sendo engordados como suínos para o grande dia temível da vingança do Senhor. Porque aqui ele fala que quase tropeça, quer dizer que ele está de pé, que ele está andando. Nós devemos tomar cuidado. Nós que achamos que estamos de pé, ou na tradução da Bíblia que temos hoje, estamos de pé, quer dizer, pela graça de Deus. Por quê, irmãos? Nós devemos pensar agora, já dentro desse ponto, quais são as pessoas que ficarão diante de Deus? Esse ficarão, quais serão as pessoas apresentáveis diante de Deus? Quais vão ser as pessoas aprovadas diante de Deus? No livro de Salmos, capítulo 24, versículos do 1 ao 6. Ao Senhor pertence a terra e o que nela existe, o mundo e os que nele habitam, porque Ele estabeleceu sobre os mares e firmou sobre as correntes. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem poderá permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração e que não se entrega, ou entrega a sua vida à mentira, nem jura com engano. Esse receberá uma bênção do Senhor e a justiça do Deus que lhe dá salvação. Esse santo monte, esse lugar que Deus habita, irmãos, é a presença de Deus. Quem tem essa vida porca, essa vida errada, essa vida vantajosa aqui, não vai permanecer diante de Deus. Quando ele fala coração sujo, são mãos que carregam acusações, não se arrependeram dos seus erros. No Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos fala o seguinte no seu Sermão da Montanha. Capítulo 24, capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração,
pois verão a Deus. No livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. Ficarão de fora. De onde? Qual é essa porta que as pessoas não vão entrar? Qual é esse lugar onde muita gente não vai frequentar? A presença de Deus. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todos que amam a prática da mentira. Todos, irmãos, que amam o pecado, eles vão ficar de fora da presença de Deus. Quem vai prevalecer no final diante do Senhor? Aqueles que estão sobre acusação, aqueles que são manchados pelo pecado, aqueles que não se arrependeram de seus erros. Essas pessoas não viverão, não estarão, não permanecerão na presença de Deus. Aqueles que estão em meio à roda dos escarnecedores. O que nós temos aqui é uma vida curta. Ele faz essa comparação dizendo que os olhos dele chegou a cobiçar. Ele chegou a sentir desejo de ser como essas pessoas, mas não dá para viver como elas. O coração deles é cheio de arrogância, eles são gananciosos, eles são avarentos. Eles são aqueles que fazem ameaças contra o justo. E eles ainda blasfemam contra os céus, eles não respeitam a Deus. E temos essa pergunta: Deus sabe? Acaso o Altíssimo tem conhecimento? Claro que sim, irmãos. O que deixa o nosso coração tranquilo, o que nos faz descansar na presença do Senhor, isso é claro. Deus, ele vai resolver todos esses problemas que a humanidade tem causado no mundo. Isso fica bem claro no coração do salmista, depois que ele chega a esta conclusão: Deus, ele é bom. Deus, ele é bom. Quando nós amamos a Deus, irmãos, tudo coopera para o nosso bem. O salmista resolveu esses seus dilemas. Deus, ele recompensa a todos justamente segundo as suas obras. Deus, ele recompensa a todos, a cada um de maneira justa. Cada um receberá no final da sua vida aquilo que é devido, aquilo que é certo. Certamente Deus é bom. Entra você mesmo na presença dele e tire as suas próprias conclusões. Entra você mesmo na presença de Deus e tira as suas próprias conclusões. Nós temos neste momento, preste muita atenção, aguça aí o seu discernimento, apura a sua percepção. Nós chamamos isso de transição, ou seja, desenvolvimento de argumento. Alguns momentos interior, ele tinha a conclusão de que Deus é bom, ele apresenta os questionamentos que ele teve no passado e agora ele
chega em um momento mais profundo, onde que ele descobre o porquê que ele estava daquele jeito e o que ele tinha que fazer para mudar a sua condição, a sua sensação, para que ele pudesse mudar os seus sentimentos, para que ele pudesse mudar o seu ânimo. Os versos 12 ao 17, ele nos informa isto. Os ímpios são assim, sempre seguros, aumentam as suas riquezas. Por certo, é em vão que tenho me tirado, que tenho mantido puro o coração e lavado as minhas mãos na inocência. Pois todo dia sinto afligido e castigado a cada manhã. Se eu tivesse dito, falarei como eles, eu teria traído as gerações de teus filhos. Quando me esforçava para compreender isso, achei que era uma tarefa muito difícil para mim, até que chegamos no momento inoportuno, na chave que abriu a porta do conhecimento do salmista. Certamente, até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino deles. Ele continua usando o termo do passado e apresentando as suas razões. Aí ele fala, não, os ímpios são assim, eles atesouram riquezas. E aí ele fala, mas o que vale me manter puro, com o coração lavado da inocência? Irmãos, nós devemos ser inocentes para com aquilo que vem do mal. Como assim? O salmista, ele fala sobre o tipo de vida que ele levava em meio aos homens, diante dos olhos de Deus. Uma vida correta, uma vida justa, uma vida realmente de uma pessoa inocente, uma pessoa simples, diferente dos demais. Seria aqueles tempos da antiguidade, onde que as pessoas viviam na zona rural, isolado. Você via que o perfil das crianças era outro. Você via que o perfil das famílias era outro, diferente das pessoas da cidade grande. A partir do momento que elas começaram a cortejar a perversidade, a corrupção. E aí todos os dias ele tinha essa prática de vida. Todos os dias ele tinha essas suas atitudes e ações. E o que ele tinha de recompensa? Açoites e castigo. A recompensa que ele tinha era um duro sofrimento que ele tinha que carregar todos os dias como um fardo. E aí ele fala, eu pensei que isso era duro demais para mim. Quando ele estava pronto para desistir, quando ele estava pronto para parar, ele pensa não somente nele, mas ele pensa nas gerações futuras. Ele, aqui segundo os analistas históricos da palavra de Deus, os estudiosos, o que Asaf pensou dentro de uma análise é, se eu começar a agir dessa forma, aí por este caminho, o povo de Deus vem logo atrás. Ele era um levita.
Ele era um representante da palavra de Deus. Ele era da tribo de Levi, ele tinha um ofício importante, ele era um levita, assim como um sacerdote, assim como um profeta, assim como eu e você nos dias de hoje. Diante desse sofrimento nós devemos pensar, mas e as outras gerações? E o Israel de Deus nesse tempo? E aqueles que vêm depois de nós, como será? Aí ele diz: eu teria traído essas gerações. E é por isso que ele se mantém firme na presença do Senhor. Irmãos, ao chegarmos nesse ponto, ele não trocou o canal de notícias que ele tem na internet. Ele não foi para a coluna de fofocas. Ele não trocou o seu canal de TV, de televisão. Ele não entrou em outro local, mas ele entrou no santuário do Senhor. Ele entrou na presença de Deus. Irmãos, quando nós entramos na presença de Deus, o nosso coração, ele é acalmado. Quando nós entramos na presença de Deus, temos uma dimensão profunda de como será o final dessas pessoas, se elas não se arrependerem, se elas também não forem para a presença de Deus. O que nós devemos fazer o tempo todo, irmãos? É entrarmos na presença de Deus. E assim nós temos entendimento profundo de como será o final dessas pessoas. São como palhas, vão ser lançadas no fogo. São como bodes, serão separados das ovelhas. São como casca, serão separados do trigo. O que ele descobriu então na íntegra, meu irmão? O fim deles. Quando ele entrou na presença de Deus, ele falou: então eu descobri. Ele, ao entrar na presença de Deus, foi como se fosse o final da sua investigação. Eu compreendi. Agora eu tenho compreensão o que vai acontecer com todos aqueles que têm andado no caminho da perversidade. Irmãos, são como porcos e cães. O perverso, ele continua mais sujo na perversidade. O corrupto, ele continua se afundando mais. O profano, cada vez mais enche o seu coração de idolatria. Mas os santos se santificam cada vez mais. O justo se justifica cada vez mais na palavra de Deus, mediante ao Messias enviado. Nós, nessa noite, estamos nesse santuário, irmãos, meditando na palavra de Deus. Nós não simplesmente entramos nesta porta. Pelo contrário, nós passamos além do véu rasgado e entramos intimamente, profundamente na presença de Deus. Eles, irmãos, não prevalecerão diante da Assembleia do Justo. Todo esse enriquecimento, poder e prazeres que eles têm adquirido e possuído, isso, irmãos, é para a justa destruição, a rica destruição que virá sobre a vida dessas pessoas assim. Não deixe que nada te tire da presença do Senhor, situação alguma. Certamente Deus é bom, e proclamaremos todos os dias com o nosso coração as suas obras.
dos versículos 18 ao 28. Certamente tu os pões em lugares escorregadios e os fazem cair em ruínas. Como são destruídos de repente, ficam totalmente aterrorizados, como alguém que acorda de um sonho. Assim, ó Senhor, quando acordares, tu os desprezarás. Quando meu coração estava amargurado e no meu interior me perturbava, eu estava embrutecido, ignorante, era como um animal perante de ti. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras com a mão direita, tu me guias com os teus olhos e depois me recebes com honra. Quem mais eu tenho no céu, senão a ti? Na terra não desejo outra coisa além de ti. O meu corpo, o meu coração desfalece, mas Deus é a fortaleza de minha vida, minha herança para sempre. Os que se afastam de ti perecerão. Tu extermina todos os que desviam de ti. Mas para mim, bom é estar junto a Deus. Ponho minha confiança no Senhor Deus, para que proclamar todas as tuas obras. O que nessa terceira parte ele fala para esses que acham que estão bem, eles estão como em êxtase. Quando eles acordarem, quando eles caírem em si, quando eles despertarem, saírem dessa insensatez, para muitos vai ser tarde demais. Aqueles que se desviam do Senhor serão destruídos. Para todos aqueles que não se arrependeram, não se voltaram para o Senhor, têm vivido de forma errônea diante dele, essas pessoas vão sofrer o mais duro juízo. Quando, irmãos, nós estamos diante do Senhor com o coração quebrantado, nosso amargo ódio, que nos faz ser como uma besta, uma fera selvagem, como um leão sedento por vingança, cai por terra. Nós caímos em si, nós nos arrependemos, como aqui ele mesmo proferiu. Deus o tem sustentado, o guardado na sua mão direita. Os conselhos de Deus têm clareado o caminho que ele tem andado. Em Cristo, irmãos, nós somos honrados. Quem que nós temos nessa terra e no céu, senão o Senhor? Nosso prazer tem que estar em Deus, a nossa satisfação, a nossa contentação em Cristo, o nosso Salvador, como o salmista tinha o seu deleite em Deus. Quando, irmãos, nós estivermos tensos, passando por dificuldade, o Salmo 143, capítulo 8, nos dá alívio. Faz-me ouvir o teu amor pela manhã, pois confio em ti. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. E no Salmo 46, 8. Assim como temos ouvido, também temos visto, na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus, ele estabelece para sempre. Ó Deus, dentro do teu templo temos meditado
no teu amor. E no Salmo 42, versos do 1 ao 6: assim como a costa anseia pelas correntes das águas, minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando irei e verei a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Quando me diz a toda hora: onde está o teu Deus? E derrama a minha alma dentro de mim. Lembro-me de como eu guiava a multidão, a procissão à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor, as multidões com festa. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A minha salvação é o meu Deus. Minha alma está perturbada dentro de mim. Por isso me lembro de ti na terra do Jordão, no Hermon e no monte de Mizar. Irmãos, quando o nosso coração estiver perturbado pelas calamidades, devemos lembrar de Deus. Que o nosso coração possa ser cheio e satisfeito no Senhor. Em Cristo, irmãos, nós temos plenitude, contentamento, alegria, satisfação. Nele nós devemos confiar e descansar. Ele é quem está no céu. Ele é quem governa tudo e todos. A nossa vida está sob o seu cuidado. O nosso sofrimento não pode embrutecer, endurecer, nos deixar insensíveis para com aquilo que Deus tem feito na nossa vida, para os planos que Ele tem para nós. Quem tem nos dado satisfação, prazer e alegria é o Senhor. Os perversos vão perecer diante dele como carne podre, não vão valer nada. Nada pode, irmãos, nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O perverso vai ser separado de Deus, e nós vamos ser separados deles. O dia do juízo vai ser esse divisor de águas, esse momento tão aguardado. Que possamos sair dos nossos pecados todos os instantes possíveis, entrar em juízo com Deus, em arrependimento, nos voltar para Cristo com o coração contrito, para que possamos ser diariamente justificados diante de Deus, quando o nosso coração estiver assim. Uns confiam em carros, em cavalos, outros têm acreditado na força do seu intelecto e feito a força do seu braço a sua confiança. Todavia, nós temos nos gloriado na nossa fraqueza e colocado total confiança na graça do Senhor, porque Ele tem sido a nossa porção, a nossa herança e a alegria de nossa salvação. Amém?